Chegamos ao mês de abril de 2024. Um mês que é muito marcado pela coragem ariana. A gente tem mais de um planeta ali, mais de dois planetas, na verdade, se encontrando no signo de Áries, dando pra gente um mês ainda de novos inícios, até porque a gente teve o ano novo astrológico agora, no dia 20 de março, né? Então, um mês em que envolve ainda novos ciclos, novas vontades, novos movimentos de iniciativa, porque Áries tem muito a ver com começar coisas novas, com a gente se empoderar, né, da nossa própria força, da nossa própria coragem. E é um mês muito marcado, então, por esses movimentos rápidos, né? Essa pressa ariana, esse desejo de se desafiar, de se sentir testado. E, por outro lado, a gente também tem Mercúrio retrógrado, né? Ele está acontecendo já no dia 1 de abril até o dia 25 de abril, e ele está ficando retrógrado também em Áries. Então, é um posicionamento astrológico que faz com que a gente tenha a fala mais impulsiva, recaia em alguns problemas de comunicação. Gente, eu tenho vídeos aqui no canal falando só sobre esse Mercúrio retrógrado, então não deixem de assistir, porque é o Mercúrio retrógrado como muitos outros, mas ele tem as suas próprias particularidades, né? E é um Mercúrio retrógrado que torna a fala mais impulsiva e vai pedir vai pedir que a gente conduza conversas delicadas só com muita calma, só com muita atenção, tá bom? Preferencialmente dos dias 1 de abril até o dia 25 de abril, já que Mercúrio, que é o planeta dessa troca rápida de informações, está retrógrado, que a gente evite assinar contratos ou papéis muito importantes, porque a gente pode estar mais distraído, tá bom? Agora, convido vocês a assistirem aí os meus outros vídeos desse Mercúrio retrógrado, porque aqui a gente vai falar sobre previsões para os 12 signos para esse mês de abril. Tá bom? Espero vocês agora depois da vinheta. Então, gente, se vocês são novos no canal, aproveitem para se inscrever. Independentes de serem novos ou não, curte o vídeo, não deixa para o final, porque muitas vezes vocês esquecem. Me deixa um comentário para eu saber se esse vídeo tá te ajudando a planejar seu mês de abril, se esse conteúdo tá fazendo sentido para você, tá bom? Aqui na legenda eu também tô deixando minhas outras mídias sociais, o Instagram, as informações de contato para consulta mesmo, né? E eu queria convidar vocês para se inscreverem, até porque o canal Astropédia é um canal que eu tô sempre alimentando com conteúdo sobre astrologia. Aqui a gente fala de céu da semana, céu do momento, trânsitos planetários, horóscopo. A gente tem alguns conteúdos didáticos, tem até uma playlist minha aqui, Entendendo Astrologia, nesse canal também, que vai trazer alguns conceitos para vocês começarem a se familiarizar aí, né? Para quem não tem tanto costume de usar esses termos astrológicos no dia a dia, né? E então convido vocês, tá bom? Aí a gente vai começar a falar sobre previsões para o mês de abril para esses 12 signos, sendo que o mês de abril tem uma presença muito forte do signo de Áries. O Sol está transitando em Áries boa parte do mês, Mercúrio está ficando retrógrado em Áries e Vênus também vai ficar boa parte desse mês nesse signo, tá? Também vou trazer mais conteúdos dela mais para frente. Mas então a gente vai começar a falar com os próprios arianos, né? O pessoal de Áries, gente, já é um pessoal que vai sentir um boom energético, porque pensa que a gente tem 3 planetas se juntando no signo de vocês. Então vocês vão ter um aumento na energia física, podem ter um aumento na vitalidade, podem sentir que vocês estão num momento de começar ciclos novos na vida, começar coisas novas, querendo ou não. Os arianos acabaram de fazer aniversário ou estão fazendo aniversário ao longo desse mês de abril, então é um momento de um novo ciclo para vocês. Tá? Além disso, a gente pode ter algumas movimentações interessantes no campo dos prazeres, né? E do quanto vocês estão atraindo pessoas, porque Vênus também vai chegar em Áries nesse mês. Então faz com que vocês estejam mais atraentes, mais magnéticos, atraindo de fato pessoas, mudando algumas coisas até na aparência de vocês, coisas que vocês já querem mudar há algum tempo, coisas que já não refletem a personalidade de vocês, né? E a gente também tem esse mês o Mercúrio ficando retrógrado no próprio signo de Áries. Isso já é a partir do dia 1 de abril. Então vocês vão sentir muito a influência desse Mercúrio retrógrado,
tá? Ele vai fazer com que vocês se sintam, primeiro, tem uma proximidade com Mercúrio. Então, assim, vocês vão sentir Mercúrio, que é o planeta das comunicações, em cima de vocês, né? Vocês querem falar mais, querem se comunicar, querem aprender coisas novas, a mente tá mega agitada, tá super agitada, então eu quero fazer uma coisa, depois eu quero fazer outra, eu vou começar, mas será que depois eu vou dar continuidade àquilo que eu tô começando? Então, tem essa energia mental muito forte de Mercúrio e também tem um acúmulo no plano mental. Né? Tem um acúmulo nesse plano das ideias. Então, assim, tanta coisa chegando para mim na cabeça, como que eu faço para me concentrar naquilo que eu tenho que me concentrar no normal, né? É difícil, tá? Então vocês podem se sentir mais dispersos, mais distraídos, se esquecendo de algumas coisas, tá? Ao mesmo tempo, pensa que Mercúrio retrógrado é uma oportunidade de vocês resgatarem coisas que vocês já quiseram fazer no passado, não conseguiram fazer, e agora a gente está tendo esse recall, né? Essa lembrança de coisas não feitas, não terminadas, que agora vocês podem conseguir fazer ou terminar também. Tá bom? A gente tende a ter alguns problemas organizacionais, porque Mercúrio está retrógrado no signo de vocês. Mantenha a agenda flexível, né? Entenda que algumas conversas têm que ser levadas com paciência. O Mercúrio retrógrado não é ruim para realmente conduzir falas, tá? O problema dele é quando a gente conduz falas com pressa, ou não escolhendo bem quais palavras que a gente vai usar. Então, o importante é a gente acessar essa paciência, esse jogo de cintura, né? Antes de entrar nesses temas delicados, que às vezes a gente até pode usar o mês para resolver muita coisa através da fala, mas com prudência e com consciência. Tá bom? Além disso, a gente tem um mês de empoderamento pessoal. Pensa, 3 planetas em cima dos arianos, tá? Puxa, pensa na coragem, pensa numa espontaneidade, vocês mais criativos, vocês com energia, tem uma alegria nesse negócio de começar novos ciclos, né? A gente se sente otimista, a gente sente que a gente tá se entendendo melhor. Então é um mês majoritariamente feliz, porque ele vai trazer para vocês principalmente essa energia do Sol. O Sol está em cima de vocês chamam a atenção, vocês sentem que vocês estão magnéticos, vocês sentem que vocês estão criativos, estão enxergando a vida sob novas lentes, né? Então tem uma libertação aí. Por outro lado, a gente tem que entender que, como o meu olhar está muito sobre mim, as minhas vontades, os meus desejos, os meus projetos, aquilo que eu quero fazer, primeiro, eu tenho que ter inteligência e organização para dar continuidade naquilo que eu estou começando esse mês de abril, né? Porque não adianta só começar e depois largar ao longo do caminho. E segundo, não é porque eu tenho um mês alegre, feliz, e provavelmente vocês vão ter essa vitalidade alta, vão ter essa luminosidade solar, tá? Só que para relacionamentos e para trabalho é um mês que vai exigir da paciência de vocês. Por quê? Também tem um aumento na vaidade, tá? Vocês podem se sentir mais vaidosos, mais orgulhosos. Agora que eu tô me entendendo, eu não vou aceitar qualquer coisa no trabalho. Eu não vou aceitar qualquer coisa nos relacionamentos. Isso é bom, tá? Só que pode gerar na prática alguns conflitos que não eram esperados porque vocês estão mais focados em vocês do que em agradar os outros ou cumprir com o que os outros estão esperando de vocês, tá? Então vai também exigir um trabalho da paciência, beleza, arianos? Então é isso, mas sabendo que é ainda um início de ciclo, então tem essa energia de otimismo e essa visibilidade que o Sol vai trazer para vocês, tá bom? Para taurinos, a gente tem um momento, eu não vou falar necessariamente introspectivo. Não é que vocês estejam introspectivos, não é que estejam precisando ficar sozinhos, mas o mês ele tem uma elaboração interna para taurinos, né? É um mês em que vocês vão sentir que vocês estão olhando mais para dentro e existe um acesso facilitado a lembranças, memórias, eu tô sonhando mais, porque eu estou sendo um aventureiro de dentro de mim.
Então é como se eu estivesse trazendo à tona muitas coisas que estavam guardadas e que até então eu não acessava. Isso também acontece porque vocês estão meio que fechando um ciclo pessoal, né? Não é, gente, que é inferno astral, né? O sol tá em Áries e não chegou em Touro ainda, então tem inferno astral. Não é bem isso, tá? Mas é uma sensação de um encerramento de ciclos. É uma sensação de que vocês estão mais sensíveis, né? Aliás, pode até ser um bom mês para algumas conquistas práticas. Pode ser um bom mês para algumas conquistas de trabalho, pode ser um bom mês para vocês entenderem mais como vocês estão se sentindo, tá? Não é um mau mês, só que é um mês que envolve essa sensibilidade maior. E essa sensação de que vocês puxam mais a energia das pessoas e dos ambientes para vocês, né? Então aí a gente vai precisar ter o quê? Momentos de descanso, momentos em que eu tenho que falar não para os outros, porque eu estou sentindo a energia dos outros me atingindo mais, então eu tenho que estabelecer uns limites, né? Pode ser que eu também tenha que cuidar um pouco mais da minha saúde física. Pode ser que eu, sentindo mais as coisas, puxe um pouco mais, de fato, essa carga energética dos outros, né? E a minha imunidade auxilia um pouco mais, tá? Agora, por outro lado, eu tenho um acesso muito forte a lembranças, a memórias, a desejos antigos. É um mês que eu posso sentir que eu estou quebrando padrões repetitivos, que eu estou encerrando processos internos na minha vida e que eu estou me preparando para uma nova fase. Então, pode ser muito feliz. Tá? Só que vem com essa carga energética e emocional que é do momento que vocês estão vivendo também, tá? Estão enfrentando algum tipo de medo. Isso é fato. Isso não significa que é um mês assustador, não tem nada a ver com isso, tá? Mas, eu sempre me questionei muito se eu sou capaz de fazer coisas no meu trabalho. Então, é um mês em que eu sinto uma chance de me posicionar mais no meu trabalho e enfrentar medos internos. Não, eu sempre tive medo de me relacionar ou de ficar sozinho, morrer sozinho, né? Então, esse é o mês em que eu sinto que eu tenho uma oportunidade de trabalhar relacionamentos e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de ficar sozinho em alguns momentos para enfrentar esses medos internos. Então, é muito empoderador, tá? Só que tem essa sensibilidade emocional. Pode ser que vocês fortaleçam vínculos com pessoas que vocês amam, tá? Fortaleçam vínculos com a esposa, com o marido, com os filhos, com a família principalmente. Cure alguma coisa nesse campo familiar, né? Então tem muito essa pegada emocional e pode ser terapêutico, pode ser de cura. Pede um trabalho também voltado ao autoconhecimento. Beleza? Para geminianos, a gente vai ter um mês muito sociável, né? Esse mês, ele ao mesmo tempo que está trazendo um incômodo, que pode vir relacionado ao Mercúrio retrógrado, ele também traz uma oportunidade. Porque o incômodo de geminianos, assim, só para vocês entenderem, o mês de abril para geminianos pode ser um mês muito sociável. Tá? Um mês em que eu quero estar com amigos, um mês que eu quero ver outras pessoas, um mês que eu tô cheio de ideia na cabeça. Então eu tenho uma oportunidade de, primeiro, ter ideias novas, exercitar a minha criatividade e conversar mais com quem está do meu lado, porque a gente tem uma chance de trabalhar em equipes, trabalhar com o coletivo, estar entre amigos e, ao mesmo tempo, o Mercúrio está retrógrado. Né? Então vocês também vão sentir uma necessidade de filtrar quem está do lado de vocês. Eu tenho um aumento na vontade de estar acompanhado, mas eu também tenho a percepção de que eu tenho que filtrar com quem eu me relaciono, né? Porque não dá mais para ser com qualquer pessoa. Até porque aquilo que acontece ao meu redor também me atinge, porque eu estou muito vinculado a quem me cerca. Tá? Então é um mês sociável, mas ele também tem essa sensação de que eu preciso filtrar alguns relacionamentos, né? E isso também vai vir do próprio Mercúrio retrógrado, tá? Porque Mercúrio retrógrado está incidindo para vocês num campo social, né? Então isso também é interessante. Agora, vocês estão com o pensamento lá no futuro, geminianos, mas não necessariamente estão conseguindo trazer essas ideias para a prática, tá? Pode ser um mês muito mental, muito criativo, mas eu tenho que fazer em mim um trabalho que é o seguinte, eu tô cheio de criatividade, de ideias novas para o futuro, por que eu não estou trazendo essas ideias para a minha vida? Ou o que está faltando para eu sedimentar essas ideias, trazê-las para a realidade, né? Então vai ter que ter esse outro trabalho que é
é legal ter criatividade, ter ideias novas, mas também qual que é a praticidade dessas ideias, ou como que eu me organizo na minha vida, se eu quiser trazê-las para a prática, né? Então tem também esse trabalho, essa reflexão. Tá bom? Com o campo das relações sociais, a gente tem momentos legais, a gente tem momentos de eventos, de pessoas, vocês se abrindo a gente nova, muito bom, tá? Para relações amorosas, eu preciso ter um cuidado com expectativas muito altas, até porque Mercúrio está retrógrado e às vezes a gente se embaralha um pouco nas ideias, tá? Então, o que eu vou esperar de quem está do meu lado nesse campo do amor também vai ser importante eu ter essa clareza. Não dá para eu esperar qualquer coisa, tá? Não dá para eu ter expectativas lá nas alturas, que quem está do meu lado vai cumprir, não. No campo amoroso eu posso estar muito idealista. E aí eu vou ter que também ter esse contraponto de falar, peraí, será que eu também não estou colocando tudo ali nessa imaginação com relação àquela pessoa? Né? Então, nesse campo amoroso, principalmente, a gente precisa de cuidado. E um outro campo que a gente também precisa de cuidado é no campo com filhos. Tá? Porque algumas relações íntimas e pessoais estão meio que idealizadas. Então, talvez você esteja esperando demais do seu filho, talvez você esteja cobrando mais dele sem perceber, talvez você precise de mais paciência para exercitar essas relações. Tá? No campo financeiro, os geminianos tendem a ter incômodos, tá? Apesar de que a fala para negociar é uma fala muito fluida ainda, mesmo com Mercúrio retrógrado, tá? Mas ainda assim nas finanças um mês para ir devagar. Tá bom? Gente, para cancerianos, a gente tem um mês de muita visibilidade. Muita visibilidade, especialmente no trabalho, mas essa visibilidade pode passar para outros campos da vida. Porque o que acontece? Essa energia ariana, ela vai envolver muito o setor carreira para vocês. Então vocês estão corajosos na carreira, com vontade de iniciar coisas novas, eu quero me desafiar, eu não tenho medo de me posicionar na minha carreira, então eu tenho visibilidade, eu tenho reconhecimento, as pessoas me enxergam mais. É muito bom, tá? Por outro lado, tende a ter uma elevada carga energética, porque eu estou fazendo muito, eu estou querendo muito, eu consigo conquistar muitas coisas, mas ao mesmo tempo, como que eu me organizo, tá? Em todo esse contexto de conquistas, porque tem um monte de coisa chegando na minha agenda, eu sei que eu estou mais visível, como que eu me mostro para as pessoas frente a essa visibilidade, né? Será que eu também não estou me cobrando muito? Será que ao mesmo tempo eu também não tenho que de fato andar na linha, porque eu estou chamando muito a atenção dos outros, então tenho que me mostrar um profissional responsável, com prioridades, né? Então, todo esse jogo, tá? Especialmente nessa área profissional de carreira para cancerianos. Por outro lado, também tem um desejo de ajustes na carreira. É normal, porque Mercúrio está retrógrado no trabalho. Você já sabe que Mercúrio está retrógrado no seu campo de carreira, né? Então acontece o quê? Eu tenho que ter mais organização na minha carreira, né? Eu tenho que conduzir falas tendo atenção com impulsividade na minha carreira, porque eu posso estar mais impulsivo. Essa impulsividade na fala, ela vai tanto para a carreira quanto para a família, para cancerianos agora. Né? Então, tenho que ter uma conversa delicada em família, ó, será que você não está ansioso ou apressado para conduzir essa fala? No meu trabalho, gente, vocês estão assumindo posturas importantes, talvez, tá? Claro, depende do seu trabalho, da sua fase de vida, do seu mapa astral pessoal, mas em tese é um mês que atrai muita visibilidade para essa área da carreira. Então, assim, o que eu faço frente a essa visibilidade? Como que eu me mostro, né? Tenho que me mostrar paciente para conduzir falas, né? Tenho que me mostrar flexível nesse campo do trabalho, tá? Tudo isso vai ser muito importante. É normal que vocês estejam querendo também mudar alguma coisa no trabalho, porque Mercúrio tá retrógrado, né? Então tem alguma coisa que ainda não tá do jeito que eu quero, tem alguma coisa que eu ainda quero modificar, eu tenho espaço para essa modificação desde que eu me mantenha organizado ao longo do mês, tá? Para o campo financeiro tende a ser um momento um pouco mais otimista, né? Um momento em que eu tô pensando nas minhas finanças, tô engajado com isso, é importante, é legal, é uma oportunidade, tá? Para a rotina, a gente tem vocês até conseguindo manter algumas coisas ali sob controle, né? Até porque é um mês que vai exigir isso de vocês e vocês sabem, né? E para a família e para relações sociais e amorosas tem um movimento de impaciência. Tá? Porque o mundo está exigindo mais de vocês, como que eu faço para me dosar?
entre aquilo que eu tenho que fazer e ao mesmo tempo estar com as pessoas que eu gosto, ter paciência para também ajudá-las nas questões delas, né? Então, para relações amorosas, sociais e até familiares, um mês que vai pedir esse jogo de paciência, tá bom? Aí a gente vai falar com leoninos, né? A gente tem, na verdade, para leoninos, pensa que a gente tem 3 planetas em Áries, que também é um signo de fogo. Então tem para vocês um resgate dessa energia do fogo, né? Que é o quê? Iniciativa, coragem, vitalidade, vocês voltando a se sentir leoninos, né? Vocês voltando a sentir que vocês chamam a atenção, priorizam o desejo de vocês, se envolvem intensamente, não é que vocês estão borocochô, né? Não é que eu tô desanimado na minha rotina esse mês, não. Eu tô animado, eu sinto que eu tenho coisas para começar, que eu tenho coisas para fazer, tenho um otimismo. Mercúrio retrógrado faz com que eu consiga resgatar coisas do meu passado que eu ainda não fiz. Então, será que esse não é o mês em que eu posso quebrar mais a minha rotina, experimentar coisas novas, né? De fato, me envolvendo com essa energia ariana, tá? Por outro lado, a organização vai faltar. Né? Até porque Mercúrio está retrógrado num outro signo de fogo, né? E vocês vão sentir essa retrogradação de uma forma intensa, tá? Como que eu organizo minha rotina, como que eu organizo meu dia a dia, como que eu me mantenho flexível se a minha agenda mudar, né? Porque tem tudo isso que a gente tem que pensar. Eu quero quebrar minha rotina, mas como que eu me reorganizo nessa rotina quebrada, tá? Então também vai ter que pensar muito nisso. Questão financeira. Parece que ainda falta alguma coisa, né? Parece que ainda tem alguma insatisfação. Não é um mês ruim para pensar no trabalho, nas finanças, mas eu ainda tendo a estar incomodado. Não está tudo caminhando do jeito que eu quero ainda, tá? Para leoninos, a sensação tende a ser essa. Para lidar com o setor do amor, para lidar até com filhos também, né? É um mês razoavelmente feliz, um mês que eu consigo curar mal-entendidos, um mês que eu consigo fazer mais atividades com o meu namorado, com a minha namorada, com o meu filho, com a minha filha. Então a gente tem essa área criativa e esse desejo de se envolver com pessoas que trazem essa alegria, trazem essa leveza para vocês também, tá? Então tem essa energia do fogo também permeando essas relações que são relações lúdicas ou relações de prazer, né? A gente ter que lidar com filhos exige uma criatividade. A gente ter que lidar com namorado e namorada também exige criatividade, né? Então nós estamos criativos, conseguimos conduzir essas relações melhor, tá? Ao passo que nas relações de trabalho, eu ainda sinto que eu tô pisando em terreno meio que desconhecido, né? É uma área que eu vou ter que me cobrar, para sentir que eu tenho bons resultados, como se fosse isso, tá bom? Aliás, agora a gente vai falar com virginianos. Então, para virginianos, nesse mês de abril, existe uma forte energia de desapego. Essa energia de Áries, que a gente sempre fala, porque ariano é corajoso, porque ariano se desafia. Para quem tem pontos de virgem, vai ser o quê? É um desapego promovido por uma coragem. Eu me sinto corajoso para quebrar coisas na minha vida ou deixar para trás situações na minha vida que não combinam mais comigo. Porque hoje, nesse abril de 2024, eu, virginiano, me entendo como uma pessoa que não adianta eu sustentar coisas só pelo comodismo, só porque eu consigo controlar do jeito que tá, né? Sendo que às vezes o desapego e a transformação me promovem crescimento, tá? Então a energia é de desapego. A energia é de faxina, faxina emocional. Esquece o que os outros esperam muito de você, né? Porque assim, quando a gente acessa um mês de grande transformação pessoal, quem tá do nosso lado não acompanha muito, tá? Essa força pessoal que surge, que é eu vendo que coisas da minha vida que eu preciso mudar. Eu tendo um olhar mais sério sobre mim mesmo, né? Então, essas visões, que são visões, na verdade, muito poderosas, às vezes assustam um pouco quem tá do nosso lado. Nossa, mudou de ideia, né? Agora quer transformar coisas na vida. Então, não se prendam às expectativas de quem está do lado de vocês, né? Não precisa brigar, gerar desentendimento, nada disso, mas entendam que vocês estão no momento pessoal de transformação e que está tudo em ordem com isso, tá? Não é um mês ruim para trabalho, mas é um mês em que as finanças podem passar por desequilíbrios.
né? Então vocês tendem a gastar muito, ou esse é aquele mês, abril de 2024 é um mês que eu cometo mais excessos financeiros, depois eu vou ter que me reorganizar, então pera, né? Como que eu faço para passar por esse mês comprando o que eu quero comprar, mas fazendo escolhas, tá? Para que eu não me prejudique no resto do ano. Então isso vai ser muito importante para quem tem esses pontos de virgem, tá? Não estão tão criativos, por quê? Estão com essa energia de seriedade. Né? É quase uma energia de eu olhando para mim, o que é importante para mim, que eu preciso manter, que eu preciso mudar, a vida tá me cobrando mais, né? Então não estão tão criativos e para relacionamentos, especialmente no amor, tá? A gente precisa ter um pouco de e na família também, tá? Um pouco de jogo de cintura, um pouco de paciência, nem todo mundo entende a nossa fase de transformação, tá? Mas faz parte do processo também. Tá bom? No geral, estão se desfazendo de padrões emocionais antigos. Lembrem-se que Mercúrio está retrógrado para conduzir conversas delicadas. Sempre esse jogo de cintura vai ser importante, como para qualquer outro signo. Tá bom? Aí a gente vai falar com librianos, né? Librianos, pensa que a gente tem 3 planetas no signo de Áries esse mês, que é o signo oposto a Libra. Né? Então, vocês vão passar pelo quê? Primeiro, algumas tensões internas. É isso, tá? Librianos vão ter alguns momentos ao longo desse mês que são indecisão. Indecisão do quê? De várias coisas, tá? Eu tenho a influência de Mercúrio retrógrado num signo contrário ao meu. Então, eu repenso várias coisas da minha vida, né? O ideal é que não seja um mês em que eu tome uma decisão definitiva que vai movimentar o resto do meu ano. Claro que a gente está sempre tomando decisões no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas reuniões que a gente tem que fazer, na nossa família, pequenas decisões ali vão acontecendo e a gente não tem como evitar e tá tudo em ordem, tá? Mas existem grandes decisões, né? Agora eu vou fazer uma transição de trabalho que me veio na telha do dia para a noite. É esse tipo de decisão que muda a vida, né, subitamente, não é um tipo de decisão que a gente escolhe fazer num mês como esse, para vocês, librianos, tá? Por quê? A mente tá muito agitada, tá criativa, sim, existe uma criatividade, mas existe uma confusão, porque as ideias estão superpopuladas, né? Tem muitas ideias ao mesmo tempo coexistindo e como que eu faço para organizar o que de fato eu quero, o que é a minha ansiedade, o que é eu querendo controlar tudo na minha vida, o que é eu querendo transformar do dia para noite a minha vida. Então a gente tem que ter uma certa, eu não sei nem se é uma paciência, mas é um entendimento de que o plano mental está intensificado e que eu tenho que escolher como que eu lido com essa mente agitada. Tá bom? Isso vai ser muito importante para vocês. Ah, mas é um mês ruim? Não é um mês ruim, tá? É um mês em que a gente tem que se organizar mais, é um mês em que vocês podem se sentir um pouco mais dispersos e pode ter algumas oscilações na imunidade, tá bom? Agora, é um mês super sociável. Tá? É um mês, e gente, eu não recomendo firmar parcerias novas no mês de abril, Mercúrio tá retrógrado, tá? Pensa, estuda seu mapa astral, né? Vai fazer uma consulta com seu mapa astral para ver aí sim a sua fase de vida, mas no geral, a gente não recomenda parcerias novas e definitivas num mês como esse, tá? Agora, vida social tá borbulhando para librianos, tá? Ah, porque Mercúrio retrógrado dá uma atrapalhada nos relacionamentos. Pode até ser que você repense, né, quem que você quer ter do seu lado. Pode até ser que você pense se essa pessoa tá mudando, tá evoluindo ou tá igual sempre, né? Então isso pode ser, mas a movimentação social é perceptível. Vocês têm eventos, as pessoas percebem vocês, vocês são chamados para fazer coisas, vocês se sentem queridos, carismáticos, tá? Então tem tudo isso também. Tá? É um mês de muito lidar com as pessoas, só que para decisões pessoais e até para escolher alguns desses relacionamentos, vocês podem sentir que vocês precisam de mais tempo. Tá bom? Aí a gente vai falar com o pessoal do escorpião. Bom, para escorpianos, então, o que a gente tem? A gente tem um mês, né, que vai envolver um certo cansaço. Tá? Um certo cansaço faz parte desse mês. Por outro lado, esse abril de 2024 é um mês em que vocês vão sentir que é uma oportunidade de vocês curarem algo dentro de vocês. Para mim, também tem um curar e reenergizar a rotina.
eu pensando como que a minha rotina pode ser melhor, como que eu posso me sentir melhor no meu dia a dia, o que está faltando para eu alcançar essa sensação de bem-estar, o que está faltando para eu conseguir me cuidar em termos de saúde, né? Então, o que acontece? Pode ser um mês muito legal para vocês reverem alguns hábitos. Por exemplo, eu nunca faço academia. Esse é o mês em que, pensando melhor na minha saúde, eu entro numa academia, tá? Essa energia ariana pode ser usada para isso, eu acho que é um bom momento, tá? Desde que tenha um comprometimento no longo prazo, claro, mas é um bom mês para esse tipo de início, né? Coisas que eu já sinto que eu tenho que fazer há muito tempo, que eu venho adiando, que eu não venho fazendo, tem a ver com a minha saúde, pode me ajudar. O mesmo pode valer. Ah, eu sou fumante, vai. Esse é um mês que eu falo, bom, eu pensando mais na minha saúde, no meu fôlego, sei lá. Então, tem algumas escolhas que a gente consegue fazer nesse mês que visam a cura do nosso corpo ou da nossa rotina, tá? E isso também vai valer para questões emocionais. Eu sinto que eu tenho muita ansiedade. Eu, como escorpiano, como escorpiana, tenho muita ansiedade, tenho dificuldade de lidar com isso. Eu me envolvo esse mês com uma terapia, né, uma psicoterapia, faço coisas pensando em me reequilibrar emocionalmente, falo como eu me sinto, tá? Então tem um possível acesso à cura. No trabalho, não é um mês ruim, mas é um mês que as coisas são um pouco mais cansativas, tá? Aliás, pode até ter a harmonização de relações dentro do trabalho, mas é um mês um pouco mais cansativo, tá? Isso vocês têm que entender. Bom, me canso um pouco mais, as atividades pragmáticas, tá? O Mercúrio retrógrado atrapalha um pouco o dia a dia, tá? Faz parte. Mas é um mês que ainda pode envolver êxitos para essa parte de trabalho, alguns pequenos êxitos financeiros também, tá? Isso tudo também pode acontecer. Finanças, eu até escrevi aqui, melhora progressiva, né? Não é que é um mês milagroso para as finanças, nem para a rotina, nem para o trabalho, mas vocês sentem que vocês estão retomando o controle de alguma coisa aos poucos, tá bom? Para relacionamentos, a parte da família, né? Então, se são relações duradouras, pessoas estão sempre do seu lado, tem um fortalecimento, tá? Agora, para relações novas, flerte, crush, namorado, namorada que ainda não se firmou muito bem, não é um mês que a gente sente que avança muito, né? A gente avança um pouco mais nessas questões mais materiais mesmo, tá bom? Aí a gente vai falar com sagitarianos, tá? Sagitário é um signo de fogo, né? Áries, onde a gente tem 3 planetas esse mês, também é um signo de fogo, então para sagitarianos tem um resgate da energia física, tem um resgate desse elemento fogo, coragem, inspiração, querendo começar coisas novas, querendo ter mais prazer na vida, posso ter uma recuperação de libido também, tá? Vai até para essa esfera, mas não precisa ser só libido, também a gente está falando de prazeres da vida. O que me dá prazer? É viajar? Ah, agora nesse abril de 2024 eu defino que ao longo do resto do ano eu vou ter que enfiar umas 2 ou 3 viagens ali, pode ser para perto, pode ser barato, mas eu vou dar um jeito porque isso me faz feliz. Então a gente tem esse resgate e essa priorização da alegria e da felicidade, dos prazeres. É um mês que vocês podem descobrir novas coisas que dão prazer, um mês que vocês podem resgatar uma certa criatividade, trabalha com criatividade, faz design, precisa sempre ter ideias, porque movimenta a rede social, esse é um mês criativo, tá? Por outro lado, né, ao mesmo tempo que é um mês alegre, criativo, e aliás, pode aumentar a relação com parceiros amorosos, né? Então, no amor eu posso ter algumas alegrias. Não significa que eu não tenho que ter expectativas realistas, porque Mercúrio está retrógrado e vocês mesmos vão sentir que vocês precisam dialogar mais nessas relações, tanto com o namorado, namorada, quanto também com filhos, porque a mesma área astrológica, né, é a área das relações criativas que a gente está falando. Então eu vou precisar trabalhar paciência nessas relações amorosas e com filhos, mas eu tendo a colher coisas boas, desde que eu tenha essa priorização da paciência na hora de conduzir algumas dessas conversas, tá bom? Finanças, a gente tem alguns excessos, tem uma quadratura ali entre essa galera de Áries e o campo financeiro, possivelmente para vocês, então pode ser um mês que vocês gastam mais e o resto do ano acabam se prejudicando de alguma maneira por conta dos gastos nesse mês. Então, eu posso gastar dinheiro com aquilo que me faz feliz, mas eu tenho que fazer algumas escolhas, né, para que eu encare essa área com bastante prudência, não acabe me atrapalhando
depois, tá bom? Estão bonitos? Estão magnéticos, estão criativos, vão sentir que precisam filtrar algumas amizades, né? Mas faz parte, tá? As pessoas querem estar por perto de vocês, vocês podem estar mudando coisas na aparência de vocês, estão autoconfiantes, estão bonitos, tudo isso, tá? Então, um mês de independência e também de criatividade, porque eu tô bem com o outro, mas eu também tenho coisas que eu gosto de fazer sozinho e eu valorizo essas coisas também. Tá bom? Para capricornianos, então a gente vai ter um mês, gente, que a pegada é muito familiar para a galera de Capricórnio, tá? Essa energia ariana está sobre a família. Então, isso é uma coisa muito boa e também uma coisa desafiadora. Por quê? Pelo lado muito bom, eu tô mais ativo na minha família. Eu tenho coragem para falar o que eu tenho que falar, eu tenho iniciativa para querer resolver problema. Às vezes até na casa física, tem um problema na minha casa física, tem uma infiltração, tem uma coisa que eu tenho que consertar, uma mudança que eu quero fazer, uma parede que eu quero pintar. Até para isso a energia ariana movimenta. Por quê? Está movimentando o campo familiar e doméstico, tá? Se eu tenho imóveis para negociar, eu tenho essa coragem ariana, mas Mercúrio está retrógrado, então cuidado com assinatura de contratos imobiliários, né? Coisas de grandes bens materiais que vocês têm que, se tiverem que lidar esse mês, né? É um mês de cautela para isso, tá? Mas para mudar coisas dentro de casa, se engajar com temas familiares, se posicionar mais dentro da família, curar mal entendido dentro da família, tudo isso pode ser um mês precioso, tá? Os resultados de trabalho estão lentificados, porque Mercúrio está numa área contrária do campo da carreira. Então, Mercúrio retrógrado, né, faz com que eu, às vezes, duvide de mim no trabalho, algumas coisas demoram para acontecer. Não quer dizer que é um mês ruim para as finanças, tá? Curiosamente, para as finanças, eu tenho inteligência. Inteligência, estratégia, tá? Tem uma capacidade de planejamento, então não é um mês ruim para as finanças, mas para trabalho eu me sinto mais confuso, algumas coisas demoram para acontecer, algum projeto pode ser que adie, tá? Então vamos trabalhar a flexibilidade e a capacidade de lidar com possíveis imprevistos, porque Mercúrio está retrógrado ali falando um pouco contra a carreira, não é ruim para a carreira, mas vai ter possivelmente algum atraso, alguma mudança de planos, tá? Então, vamos só manter as expectativas bem de boa e conduzir o nosso dia a dia com tranquilidade. A rotina não tá ruim, as finanças não estão ruins, só que as expectativas profissionais às vezes são muito aceleradas mesmo, né? Para a família, já falei que é um mês muito bacana, né? A gente tem algumas falas impulsivas que podem acontecer no trabalho, na família também, tá? Mas na família, como tem essa coragem de Áries e um desejo de organizar e um desejo de se envolver, então eu acho que na família é um mês majoritariamente bom e um mês em que vocês podem repensar. A gente não é nem só família, eu acho que também tem uma questão do passado. Coisas do passado que eu quero fazer há muito tempo, situações, projetos, desejos, vontades de coisas que eu já pensei no meu passado, mas eu não consegui concretizar, também pode ser interessante, tá? Mas para carreira é ir na manha e com expectativas bem tranquilas, tá bom? Bom, para aquarianos, a gente vai ter um plano mental super agitado, né? Porque assim, pensa que Mercúrio está retrógrado numa área que fala para vocês de fluxo de informação. Querem falar mais, estão falando mais o que pensam, tão sociáveis, tá? Também caem no risco de ter falas mais impulsivas. Compras mais impulsivas também, tá? Também poderia ser, né? Porque às vezes eu tenho uma ideia, já vou lá e compro, tá? Cuidado, né? Pode comprar, mas com planejamento, né? Eu acho que isso é o principal. Agora, estão falando mais rápido, estão se deslocando mais rápido, a fala, aquariano já tende a ter a fala acelerada, né? Quando a gente tem, porque eu também sou de aquário, quando a gente tem um planeta retrógrado nesse campo da fala, a fala fica mais acelerada ainda. Então acontece o quê? Presta atenção no que você está falando, como você está se expressando, como as pessoas ao redor estão recebendo essas informações. Não vai abordar um assunto delicado de qualquer jeito, tá? Não vai assinar um contrato nesse mês se você puder repensar ou reler com bastante calma depois, né? Então a gente tem que fazer algumas escolhas para deixar o mês minimizar os erros,
dessa mente tão acelerada nesse mês. Tá? Eu acho que esse é o ponto central. No geral, conseguem quebrar a rotina, estão animados com alguma coisa que vocês estão fazendo, pode ser no trabalho, pode ser na vida pessoal. A organização está faltando um pouco, né? Já sabe que Mercúrio ele está retrógrado, é muita coisa eu querendo fazer ao mesmo tempo. Deixa eu filtrar essas coisas para conseguir trazer algumas para a prática, né? Mas eu tenho que ter um filtro, porque senão a mente fica muito acelerada. É um mês de mais ansiedade também, né? E aí a gente acaba até não trazendo nada para a prática, porque fica muito na mente, fica muito ali nas ideias, tá? Outra situação que eu queria falar Mercúrio retrógrado para vocês vai interferir em ferramentas tecnológicas, tá? Rede social, sites que eu tenho que administrar eventualmente, troca de e-mail, WhatsApp, tudo isso, tá? Troca de informação através de tecnologias ou vias digitais para vocês podem exigir mais jogo de cintura, flexibilidade e paciência, tá? Curiosamente, não é um mês ruim para fazer contato. É um mês em que, na verdade, pode chegar mais gente em vocês, mais cliente, mais fornecedor, mais pacientes, mais pessoas querendo fechar coisas com vocês. Então, tem uma atração muito grande de pessoas envolvidas no trabalho de vocês, qualquer que seja o seu trabalho. Se você é terapeuta, pode ser seu paciente. Se você é um vendedor, pode ser os seus clientes, tá? Se você é um cara de mídias digitais, é o número de seus seguidores que pode aumentar. Tá? Só que passo por alguns imprevistos nessa parte tecnológica e tenho que me reajustar, me organizar, tá? Me expressar com calma, tudo isso, tá bom? Agora, mentalmente estão engajados, estão produtivos, né? E emocionalmente, os aquarianos estão um pouco mais fechados esse mês. É um mês mais mental do que emocional, tá? Agora, não é ruim para a vida social, não é, tá? Só é um mês em que nas emoções eu não tô me aprofundando muito. Para piscianos, a gente vai ter uma fase muito importante para as finanças. Toda essa energia de Áries, coragem, iniciativa, eu querendo me desafiar, para piscianos vai para o campo financeiro, tá? Então, tem um acesso maior a uma ambição, a uma determinação, a um desejo de conquistar mais coisas, de olhar para aquilo que eu estou conquistando. Gente, é um momento precioso para olhar também para trabalho, para dinheiro, o que está faltando, ou o que está bacana, o que eu preciso me organizar melhor, ou o que eu preciso valorizar que está dando certo, tá? Nas finanças, não é um mês ruim para ganhar dinheiro, mas é um mês ruim para organizar o dinheiro, porque vocês podem estar mais avoados nessa parte financeira. Então, pode até ser que, frente a essa ambição, tenha mais ganhos, mas que eu não cultive esses ganhos, que eu acabe gastando dinheiro com algumas besteiras aí, porque eu tô meio avoado, não tô me planejando tão bem nesse termo financeiro, tá? Então presta atenção para não ter alguns excessos desnecessários, tá bom? Agora, na rotina, é engraçado falar isso, né? Porque a gente tá falando, puxa, Mercúrio retrógrado, atrapalha a rotina de todo mundo. Para piscianos, eu nem acho que atrapalha tanto a rotina. Isso é uma prova de que os piscianos são diferentes, tá? Eu não acho que vocês estão perdidos na rotina, não. Eu acho que vocês têm um olhar flexível sobre a vida em tese, né? Tendo muito desse signo de peixes. E tem uma capacidade de flexibilizar a rotina e talvez até tornar a rotina de vocês mais saudável ou mais recompensadora. Tá? Agora, vai falar que não está incomodado com alguma coisa no trabalho ou no dinheiro? Ainda tá, né? Porque é justamente através dessa consciência, dessa percepção, que eu enxergo caminhos para crescer e ao mesmo tempo eu me incomodo com coisas que ainda não estão do jeito que eu quero, tá? Então faz parte, tá tudo em ordem, tá previsto que isso aconteça, tá? Então, eu já falei que vocês estão engajados nessa parte profissional, engajados nessa parte financeira, tem um desejo de se envolver com a saúde, né? Também é um bom mês para mudar hábitos de saúde, pensar mais em vocês, tudo isso é muito legal. Vocês estão um pouco mais sérios, se cobrando um pouco mais, tá? Para lidar com o campo amoroso, não é um mês muito fácil, não é que é um mês ruim, mas é um mês em que, eu tô precisando de uma paciência para lidar com meu marido, com a minha esposa, né? Tô precisando de uma paciência para entender meu namorado, minha namorada, que fica querendo fazer umas coisas que, gente, parece que, sabe, ou não evolui, ou não acompanha, ou estão ali viajando na maionese. Então, vocês vão
podem ter algum incômodo amoroso, tá? Não é também uma crise, tá? Mas é uma coisa, fala assim, bom, eu tô precisando ser mais paciente com essa pessoa, porque tá devagar, tá? Então pode ser isso. Para filhos isso também vale, né? No caso, eu acho que não é essa sensação de que estão devagar, mas que eu preciso de uma paciência para conduzir umas falas ali com filhos também. Tá? Curiosamente, para outras pessoas da família, pessoas mais velhas da família, por exemplo, eu tô tirando de letra, tá? Esses piscianos aí, como eles estão mais maduros, mais sérios, eles falam, não, porque agora eu tô entendendo fulano, ciclano, minha mãe, meu pai, eu consigo melhorar essa relação. Então, com a família, ainda mais esse povo mais velho, essa ancestralidade, tem uma cura, tem um resgate de alguma coisa, tá? Agora, para relações amorosas e filhos, já não é esse mesmo resgate. Tá bom, minha gente? Mas pode ser um mês bem interessante, então, para ganhos financeiros, só que cuidado para não gastar sem pensar. Tá bom? Então, essas foram as previsões para os 12 signos para o mês de abril de 2024. Aproveita para curtir o vídeo, se inscreve no canal, me deixa um comentário aqui para eu saber de que maneira que você está se organizando para esse mês, tá? Aqui na legenda tem minhas outras mídias sociais. Gente, Mercúrio, vocês já sabem que está retrógrado nesse mês de abril, tá cheio de vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? Então aproveita para também assistir, tá bom? Um grande beijo e bom mês de abril.